o tema de que vamos falar é um tema muito especial para todos nós outros, que se chama La bendición de seguir a Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? The blessing of following Jesus. La bendición de seguir a Jesus. E eu quero que você ponga atenção nesse mensagem, porque eu creio que Deus quer falar a tu vida através deste mensagem. Hermanos, não é a vontade de Deus que seamos os mesmos, que não crescamos espiritualmente. Nós outros temos que crescer espiritualmente, e uma das coisas que hacemos para crescer espiritualmente é seguir a Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus e aleluia? Seguir a Jesus é uma bendição. Seguir a Jesus é uma bendição. Glória ao nome do Senhor. Diz a palavra de Deus. Quantos já têm Mateus capítulo 16, versículo 24? Quantos lá do têm? Digam amém. Está em pantalla também para que este siga. E diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus dijo a seus discípulos, escute isso, o que Jesus disse a seus discípulos: Se alguno quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque todo el que quiera salvar sua vida, la perderá. E todo el que pierda sua vida por causa de mim, la hallará. Quanto dizem glória a Deus? La bendição de seguir a Jesus. E eu quero perguntar a você, que quer dizer seguir a Jesus? Primeiramente, que quer dizer seguir? Seguir é ir depois ou detrás de alguém. Quando você sigue a alguém, você está seguindo a alguém que está adelante de você. Essa é a definição lógica e a definição de seguir. Mas nós estamos falando aqui especificamente de seguir a Jesus. O que quer dizer seguir a Jesus? Mire o que leímos. Jesus disse assim: Se alguno quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. ¿Sabe o que é isto, hermanos? É um chamado individual para seguir a Jesus. Eu quero que você sepa que nesta tarde, mientras você está sentado aqui na igreja, Jesus está sendo um chamado a você e a mim, dizendo: se você quer venir em pós de mim, você tem que tomar sua cruz, você tem que negar-se a si mesmo e você tem que seguir-me. Quanto dizem glória a Deus? Seguir a Jesus. Então, Jesus está fazendo um chamado individual. Diga comigo: Deus está falando comigo. Que Deus está falando contigo, está falando isto: se alguno quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Esse chamado individual de Jesus, de seguir a Jesus, sabe o que quer dizer? Implica uma comunhão constante com Ele. Jesus te está invitando para que você tenha uma comunhão constante com Cristo, que você o conozca personalmente. Venir a la casa de Deus é muito bueno, é muito importante, pero el caminar cristiano é mais que venir a la igreja. El caminar cristiano se trata de conhecer a Jesucristo personalmente. Pero venir a la casa de Deus é importante porque aqui você vai aprender como conhecer a Cristo. Então, esse chamado de seguir a Jesus implica em uma comunhão constante com Ele. Não só de aprender a Jesus como maestro, sino também para a salvação. Quando seguimos a Jesus, somos salvos. Quando seguimos a Jesus, nós somos salvos, porque esta salvação se apresenta através da comunhão que temos com Cristo. Lo primeiro que implica seguir a Jesus, sabe o que é? Aferrar-se a Ele com fé, com confiança e obediência. Quienes se aferram a Jesus, seguem sua guia, actuando conforme a seu exemplo. Quem sigue a Jesus, atua como Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, em seu trabalho, você vai ter um bom exemplo. Se você é um seguidor de Jesus, você vai ter um bom testemunho em seu trabalho. Se você sigue a Jesus, você vai falar como Jesus falava. E você crê, essa é uma pergunta, você crê que Jesus falava palavras feias? Claro que não.
Então, se você quer seguir a Jesus, nossa maneira de falar tem que cambiar. Quantos dizem amém? Tem que cambiar. Não é aceitável que um servo de Deus esteja falando malas palavras. Simplesmente não é aceitável. Ah, pastor, é que se me sale. Não, então se te sale, pida a Deus que não permita salir-te mais. ¿Sabe onde está o problema? En el corazón. Que diz a Bíblia? La boca habla del que el corazón está lleno. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Então, se tu sigues a Jesus, tu maneira de hablar tem que cambiar. Quando dizem glória a Deus. Se tu sigues a Jesus, tu tens que seguir o exemplo de Jesus em tu vida, em tus negócios. Tens que ter um exemplo de um servo de Deus em tus negócios. Se você hace um negócio, cumpla tu parte em nome de Jesus. Quando dizem glória a Deus. O que significa seguir a Jesus? Mire, seguir a Jesus significa, escute isso, deixar mis planos para cumprir os planos de Deus em minha vida. Eu vou repetir isto. Seguir a Jesus significa deixar mis planos para seguir os planos de Jesus em minha vida. Eu quero que ponga em pantalla, por favor, Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Mire o que está na pantalla. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, leia comigo, diz assim: andando Jesus junto ao mar de Galileia, viu a dois hermanos, Simão, chamado Pedro, e Andrés, seu irmão, que echavam a rede en el mar, porque eram pescadores. Versículo 19, e les dijo: venid em pos de mim, e os haré pescadores de homem. Eles então, deixando al instante as redes, le seguiram. ¿Sabe o que eu vejo nesta história? Eu vejo que alguém tinha um plano para sua vida. Estamos falando de Pedro e seu irmão. Quizás Pedro e seu irmão, eles conversavam e tinham grandes planos. Vamos a ter uma grande companhia de pesqueria, de pescar. Vamos a ter barcos de pesca. Vamos a pescar bastante. Vamos a ter um grande negócio de las pescas. Quantos já viram a película Forrest Gump? Quantos já viram a película Forrest Gump? E nesta película está falando Forrest Gump e seu amigo Bubba, um morenito assim, que está falando, e eles estavam na guerra, mas eles tinham um plano. Quando se terminara a guerra, iam ter um negócio para pescar camarões, shrimp business. E eles sonhavam com seu negócio de pescar. E disseram: vamos a pescar muitos camarões. E vamos a vender camarões. Vamos a fazer camarões de sopa de camarão. Camarões fritos. Camarões de todas as formas. E eles estavam na guerra, limpiando aí o piso no exército. Pero sua conversa era: vamos a ter um negócio de pesqueria de camarões. Possivelmente essa era a conversa que tinha Andrés e Pedro, os dois irmãos. Vamos a ter uma companhia de pescar, vamos a ter vários barcos, vamos a hacer muito dinheiro. Pero Jesus chega com eles e disse: mira, venid em pos de mim, que eu tenho um plano melhor para a vida de ustedes. O plano de ustedes é pescar pescados, pero o plano que eu tenho para ustedes é um plano para ser pescadores de homens, para ser mis servos. Quantos podem dizer glória ao nome do Senhor? Diga glória a Deus. E disse a Bíblia que Andrés e Tiago cambiaram seus planos e disseram, e disse a Bíblia, e deixando al instante as redes, les seguiram. Aqui vemos a duas pessoas, Pedro e Andrés, que deixaram seus próprios planos para cumprir os planos de Deus em suas vidas. Eu quero dizer a vocês, podemos ter três classes de planos em nossas vidas. Quantas classes de planos? Três classes de planos. ¿Sabe qual é o primeiro? Os planos que outras pessoas têm para nós outros. Porque às vezes acontece. Há pessoas que querem que os planos de nossas vidas sejam o que eles têm para nós outros. Os segundos planos que podemos ter são mis próprios planos para minha vida. E o terceiro plano que podemos ter em nossas vidas são os planos de Deus para minha vida. Eu vou repetir: os planos de outras pessoas para nossas vidas, mis próprios planos, o que eu quero para minha vida, e número 3, os planos de Deus para minha vida. Primeiramente, os planos de outras pessoas.
Los planes de outras pessoas para nossas vidas les convienen a ellos. Es de provecho para ellos. Pero déjame decir algo, esta não é a melhor opção para nossas vidas. Não. E nossos próprios planes podem convenir a nós outros, pero são limitados. E aún nossos próprios planos podem ser equivocados. Pode ser que nossos próprios planos para nossas vidas sejam buenos. Sabia você que meus planos para minha vida não era para estar aqui hoje em dia em los Estados Unidos e sendo pastor? Não, esse não era meu plano. Eu sempre hablo esta história para os irmãos. Meu plano era muito sencillo. Eu estava estudando matemáticas em Brasil. Meu plano era graduar-me da Universidade de Matemáticas e ser maestro de matemáticas, casar-me em Brasil, ter minha casa, ter meu carro e servir a Deus na igreja. E esse era meu plano. Não era malo, verdade que sim? Pero não era lo mejor que Deus tinha para minha vida. E muitas vezes nossos planos não são malos, pero sabe que não são os melhores, porque são diferentes dos planos de Deus para nossas vidas. Nossos planos podem ser que sejam buenos, pero não são os melhores. Há algo melhor que nossos planos, e estes são os planos de Deus para nossas vidas. Eu quero dizer que Deus tem planos para tu vida individualmente, aqui entre nós outros, cada pessoa que está sentada, cada pessoa que está aqui na igreja, Deus tem planos especiais para tu vida. Os planos de Deus são os melhores para nós outros, e Deus sabe o que é melhor para nós outros. Deus não nos vai dar plano que nos vai fazer dano. Sabe por quê? Porque Ele é nosso Padre. Nosso Padre sabe o que é melhor para nós outros. Nosso Padre Celestial sabe o que é melhor para nós outros. Eu te pergunto nesta tarde, qual é o plano que tu tienes para tu vida? Agora eu te pergunto, tu sabes quais são os planos que Deus tem para tu vida? Mire o que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 29, vamos a poner em pantalla, Jeremias capítulo 29, versículo 11, mire o que diz a palavra de Deus. Deus está falando aqui e diz, porque eu sei los pensamentos que tenho acerca de vosotros. Esta palavra pode ser planos também, planos ou pensamentos, porque eu sei os pensamentos ou os planos que tenho acerca de vosotros. Deus tem planos acerca de nós outros, disse Jeová, e pensamentos de paz e não de mal, para daros el fim que esperais. Me gusta a última parte desse versículo que diz assim: los planos que eu tenho para ti são pensamentos de paz e não de mal, para dar-los el fim que esperais. Qual é o fim que tu esperas de tu vida? Eu creio que o fim que queremos na nossa vida, queremos ser felizes, amém? Queremos ser bendecidos, queremos viver uma vida livre para Deus. Então, Deus tem o fim que nós esperamos, está em los planos de Deus. Há outro versículo também, Isaías capítulo 55, versículo 8, versículo 9, diz assim na palavra de Deus, escute isto, porque Deus está falando a nós outros, diz, porque mis pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos, mis caminhos, dijo Jeová. Como são mais altos os céus que a terra, assim são mis caminhos, mais alto que vossos caminhos, e mis pensamentos mais que vossos pensamentos. Eu quero que você entenda nesta tarde que os planos que Deus tem para tu vida são melhores que tus próprios planos, são grandes, são incomparáveis melhor. Quantos querem os planos de Deus? Dê um aplauso forte nesta tarde e diga glória a Deus. Eu quero os planos de Deus para minha vida. E eu te quero retar nesta tarde e perguntar-te, que planos tu estás seguindo para tu vida? Os planos de outra pessoa? Tus próprios planos? Ou os planos de Deus? Eu vou contar uma história para vocês. Havia um niño, e este niño tinha em suas mãos uns dulces, uns candies. E você já sabe como são os niños com os candies, verdade? Não soltam para nada. E então este niño tinha sua manita pequenita com uns candies, uns pouquitos dulces, porque não cabia muito. Viene seu papá com uma bolsa de candies, com muitos dulces,
E seu papá lhe disse assim: mijito, dame tus dulces, que eu te dou mis dulces para ti. E o niño se cerrou a mão: não, não te dou mis dulces, papá, esses são mis dulces, me gustam tantos mis dulces. Pero lo que este niño não sabia era que os dulces que seu papá tinham para ele era melhor que seus dulces, e mais que isso, eram muito mais de lo que ele tinha em suas mãos. Eu quero dizer para vocês: os dulces de tu papá celestial são muito melhores que os dulces que tu tens em tus manos. Quais são tus dulces que tu não queres soltar? Não, pero pastor, eu quero tanto isto. É isso o que quero para minha vida, pero é isso o que Deus tem para tu vida. O que Deus te está pedindo, o que Deus te está apresentando nesta tarde é: suelta tus planos em mis manos, solta tus pensamentos em tus manos, suelta tus projetos em tus manos, porque o que eu tenho para ti é algo melhor. Pero tienes que seguir-me. Para que este niño recibiera muitos dulces de seu padre, sabe o que tinha que fazer? Tinha que perder os dulces que ele tinha, perder seus poucos dulces que tinha em suas manos. E eu creio que foi isso que Jesus disse aí em Mateus capítulo 16, versículo 25. Jesus disse: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, e todo el que pierda su vida, por causa de mim, la hallará. Oh, mira o que Jesus disse: se tu queres ganhar tu vida, tu la vas a perder. Pero se tu sueltas tu dulces em mis manos, tu vas a ganhar la vida. E eu creio que a vida se refere a uma vida de satisfação, uma vida bendecida, a vida de Deus para nós outros. Tu podes viver tu própria vida, ou tu podes viver a vida que Deus quer que tu vivas. Lo único que tu tens que fazer, soltar os dulces de tu mano e deixar que Deus te dê os dulces que Ele tem em tus manos para ti. A razão que muitas pessoas não encontram a verdadeira satisfação, sabe que é? Porque eles estão seguindo seus próprios planos. Estas pessoas se esforçam para alcançar grandes coisas na vida, e quando finalmente alcançam, estas coisas não estão satisfeitas. Sabe por quê? Porque não era o plano de Deus para a vida de elas. Sabe o que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus significa perder para poder encontrar. Seguir a Jesus significa rendir-se para poder ganhar. Quanto dizem glória a Deus? Aquele que pierda sua vida por amor de mim, la hallará. Aquele que cambie seus planos, tenha seus planos como pérdida, por causa de los planos que eu tenho para sua vida, esta pessoa encontrará uma vida de bendição, uma vida de satisfação. Quantos podem dar um aplauso forte a nosso Deus e diga glória a Deus, aleluia. Agora, pastor, você está falando bem, me gusta o assunto, pero em la prática, que significa seguir a Jesus? Quantos querem saber? Diga glória a Deus. Te vou dar 4 coisas que significa em la prática seguir a Jesus. Primeira coisa que significa seguir a Jesus na prática é em las decisões em que tomas. La maneira que tomas tus decisões vai dizer se tu sigues ou não a Jesus. Quando seguimos verdadeiramente a Jesus, buscamos sua direção antes de tomar decisão. Eu vou repetir isso. A pessoa que sigue a Jesus, antes de tomar decisão, esta pessoa busca saber qual é a vontade de Deus para esta decisão. Sabe qual é a razão que nos metemos em problemas que não nos deveríamos meter? É quando nós não buscamos a direção de Deus antes de tomar uma decisão. Nos metemos em compromissos antes de buscar a direção de Deus. Nos metemos em negócio antes de buscar a direção de Deus. Nos metemos em relações com outras pessoas, pero não buscamos a direção de Deus. Depois estamos sofrendo. ¿Por quê? Porque não buscamos qual era a vontade para nossas vidas. E se você quer seguir a Jesus, você tem que buscar a vontade de Deus antes de tomar decisões.
Para saber a vontade de Deus em um assunto, você tem que ser paciente. Calme-se, diga que está ao seu lado, calme-se. Seja paciente, calm down. Seja paciente. Para saber a vontade de Deus, você tem que ser paciente. ¿Sabe o que você tem que fazer? Ponga este assunto em las manos de Deus. E aprenda a esperar em Deus, hasta que Deus te indique qual é sua vontade. Há aproximadamente 13 a 14 anos atrás, me surgiu a oportunidade para vir para a Flórida. Eu vivia em Califórnia. Eu vivi em Califórnia por 15 anos. E eu recebi uma invitação para vir para Tampa, para viver em Tampa, para cambiar-me para Tampa. Eu estava aí em Califórnia, servindo ao Senhor em uma igreja por bastantes anos. E se me surgiu, vindo uma oportunidade para vir à Flórida, para ajudar também uma igreja brasileira aqui em Tampa, para servir a Deus, para buscar um trabalho, para seguir meus estudos. E essa para mim era uma decisão muito importante, porque toda vez que você vai tomar uma decisão importante, você tem que buscar a vontade de Deus. Pastores, que eu não sei de primeira qual é a vontade de Deus. At first, I don't know what is the will of God. Você tem que ser paciente, diga comigo, paciente. Tem que dar tempo ao tempo. O que eu hice, então, me tardou, eu creio que mais de um ano para tomar essa decisão. Quase um ano me tardou. Eu recebi a invitação em setembro de um ano, quase um ano depois foi quando eu vim para cá. Pero o que foi que eu hice? Eu busquei a Deus em oração. Eu escrevi em um quaderno os pontos positivos de quedar-me allá em Califórnia e os pontos negativos, os pontos positivos de venir-me a Flórida, Tampa, e os pontos negativos, e escrevi, e estive orando delante de Deus por muito tempo. Senhor, haga tu vontade em minha vida. Eu necessito que tu me des claridade para minha vida. Eu necessito saber qual é tu vontade para minha vida. Eu tinha medo de tomar uma decisão fora da vontade de Deus. Porque quando salimos da vontade de Deus, é um problema. Quando salimos da vontade de Deus, nos quedamos como o povo de Israel no deserto, dando voltas, sem ir para adelante, sem ir para o propósito de Deus para nossas vidas. Que eu hice, então, eu orei ao Senhor, eu ayuné, eu busquei a Deus em oração, e depois de alguns meses, Deus me deu uma resposta clara, que eu deveria deixar as coisas allá e vir para a Flórida. E quando Deus me deu esta segurança em meu coração, eu já não tive medo, porque eu sabia que Deus estava dirigindo minha vida. Você sabe como você vai seguir a Jesus na prática? Quando você busque a direção de Deus antes de tomar decisão. Diga comigo, antes. Por que eu hablo antes? Porque às vezes nos suele ser, tomamos as decisões e pedimos que Deus bendiga nossas decisões. Não é assim. Deus não bendice depois que nós mesmos tomamos nossas decisões. Primeiramente Deus guia e depois Deus bendice. Pero às vezes queremos a bendição sem a guiança de Deus. A bendição sem a direção de Deus. Me meti em um negócio, perdi muito dinheiro, pastor. E me pergunta é, oraste a Deus antes de entrar nesse negócio? Então, hermanos, a primeira forma prática que vamos a ter em nossas vidas, que realmente somos um seguidor de Jesus, é quando tomamos decisões guiados por la vontade de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. A segunda forma prática que vamos demonstrar que somos seguidores de Jesus é esta: seja seletivo com a gente com quem te relacionas. Eu vou repetir: seja seletivo com a gente com quem te relacionas. As pessoas com quem te relacionas podem influenciar nosso caminhar com Deus. Você sabia de esto? As pessoas com quem você se relaciona podem influenciar tu caminhar com Deus. Vão haver pessoas que vão vir a tu vida e te vão ajudar a acercar-se a Deus. Pero sabe que?
van a venir personas en nuestras vidas para querer distraer nuestro propósito en Dios. Hay dos grupos de personas en nuestras vidas: los que nos acercan a Dios y los que nos quieren distraer de la voluntad de Dios. E temos que saber identificar: esta persona é alguém que me vai acercar a Deus ou é alguém que me vai alejar da presença do Senhor. Eu quero ler com você Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 23. Ponga em pantalla, por favor, aí vai estar. Ponga atenção nesta história. Desde então começou Jesus a declarar a seus discípulos que ele era necessário ir a Jerusalém e padecer muito de los ancianos, de los principales sacerdotes e de los escribas, e ser muerto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus conta a seus discípulos: eu tenho que passar por todo esse sofrimento, eu vou a morir, pero depois vou a ressuscitar no terceiro dia. Versículo 22. Então Pedro, tomando a parte, Pedro toma a Jesus a parte, começou a reconvenir-lhe, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, em nenhuma maneira isto te aconteça. Sabe o que Pedro estava aconselhando a Jesus? Jesus, não cumplas o propósito de Deus para tu vida. Mira, escute isso, irmão. Muito cuidado com as pessoas que te aconselham coisas para que tu não cumplas o propósito de Deus para tu vida. Muito cuidado com pessoas que te aconselham a que não obedeçam a palavra de Deus. Muito cuidado com pessoas que te vão a querer a motivar a estar lejos de Deus e não cerca de Deus. Uma mala influência pode ser um grande dano em nossa vida. Pero Jesus entendeu que quem estava falando naquele momento não era Pedro, sino que o diabo estava falando através de Pedro, para que Jesus não cumpriera seu propósito. E mira o que Jesus disse no versículo 23. Pero volvendo-se, dijo a Pedro: quítate de delante de mim, Satanás. Me eres tropiezo, porque não pones la mira en las coisas de Deus, sino en las de los hombres. Você entende o que está acontecendo acá? Pedro chama a Jesus, pero não era Pedro, era Satanás que estava usando a Pedro. Isso é forte, pero é a verdade. Quantas vezes pessoas vão falar coisas não da parte de Deus, mas da parte do diabo? Como eu vou saber se é algo que está de acordo com a vontade e a palavra de Deus? É de Deus. Pero se é algo que está em contra de los planos de Deus para minha vida, esteja seguro que não é Deus. Uma vez eu fui aconselhado a que deixaram de dar para a obra de Deus. Me aconselharam: pastor Ezequias, você tem que barrar um pouquinho mais, está dando muito para a obra de Deus. Pero sabe que? Uno tem que dar lo que pertenece a Deus. Não há negociação com lo que pertenece a Deus, e eu não quero ter algo que não é meu, muito menos de lo que é de Deus. Lo que é de Deus, damos a Deus. Jesus diz: dar a César lo que é de César e dar a Deus lo que é de Deus. Pero sabe lo que hice? Eu não repreendi esta pessoa, pero eu não segui seu conselho. E glória a Deus por isso, porque por causa disso, Deus nos ha bendecido. Então, irmão, a segunda coisa que você vai a seguir a vontade de Deus, que você vai seguir a Deus, é seja seletivo com a gente com quem te relacionas. Mire, podemos conhecer a todas as pessoas, pero relacionar-se com elas não podemos com todas. Você não pode perder seu tempo com pessoas que não estão de acordo com o plano de Deus para tu vida. A vezes, porque seguimos a Deus, vamos a ter que dizer não para certas amistades. Vamos a ter que bloquear certas chamadas, porque é uma chamada para o pecado. Quantos me entendem o que estou dizendo? Diga amém. Então temos que ser seletivos. Você é um servo de Deus, você é um hijo de Deus. Então, um servo de Deus, um hijo de Deus, não pode estar com qualquer pessoa. Você tem que estar com pessoas que fazem parte do plano de Deus para tu vida. Quantos para dar um aplauso forte ao nosso Senhor nessa tarde e diga glória a Deus, aleluia. Cuidado com quem te relacionas. Então, a segunda forma que nós demonstramos que seguimos a Cristo é quando nós somos seletivos com a gente com quem caminhamos ou com quem nos relacionamos.
Número 3, como eu posso demonstrar na prática que eu sigo a Deus? Confirma se tus prioridades reflejan que sigues a Jesus. Diga comigo, prioridades. Prioridades. Mis prioridades confirmam se eu sigo a Jesus ou não. Mire o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 33, vai estar em pantalla, diz assim: mas buscad primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas os serão añadidas. Vou repetir, mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas os serão añadidas. Se você lê esse capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando que nós outros os homens, os seres humanos, nos quedamos preocupados com as coisas. Nos preocupamos com o que vamos a vestir, nos preocupamos com o que vamos a comer, nos preocupamos com as coisas materiais. E Jesus diz, nós outros não devemos preocupar-nos com as coisas materiais. Claro que devemos ter as coisas, mas não preocupar-nos com essas. E Jesus disse assim, las coisas, e habla el reino de Deus. E Jesus dijo, mas primeiramente buscar el reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas, diga comigo, coisas, os serão añadidas. Los que não seguem a Jesus, só buscam coisas. Vou repetir isso. Los que não buscam a Jesus, só buscam coisas. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que trabalhar? Eu não estou falando isso, porque eu mesmo trabalho. Mas o que quero dizer a você é que tens que trabalhar, pero tu prioridade tem que ser o reino de Deus. Eu já tive que dizer não a trabalhos por causa do reino de Deus, sabia disso? Houve tempo que eu estava cambiando de trabalho, eu estava aplicando, e minha esposa está aí de witness, de testigo, e eu tive uma entrevista por telefone, e disseram, mira, vimos tua aplicação, queremos falar com você, porque temos uma posição para oferecer, e nesta posição, fim de semana, você trabalha sábado, e o outro fim de semana, você trabalha domingo. Eu digo, como? Sim, fim de semana, você trabalha sábado, e o outro, você trabalha domingo. Eu digo, mire, Senhor, graças por esse trabalho, mas eu não tenho a disponibilidade el domingo, já tenho compromisso. E te vou dizer algo, quando uno hace isto, você está honrando a Deus, você está buscando a Deus, e mira lo que é a promessa, ponga outra vez na pantalla, por favor, Mateus capítulo 6, versículo 33, não foram palavras minhas, não é eu que estou falando, sabe quem está falando aqui? Sabe quem é? Diga comigo, Jesus. Jesus dijo, mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E qual é o resultado? E todas estas coisas os serão añadidas. Eu dije não a trabalho, porque eu tinha que trabalhar domingo a cada 2 semanas. E sabe o que é isso? Sabe o que aconteceu? Deus me deu trabalho muito melhor do que este, para a glória de Deus. Então, hermanos, a maneira em que temos nossas prioridades, vão dizer, tu eres servo de Jesus. Agora, se tus prioridades, se Deus está em último lugar em tus prioridades, desculpa-me dizer-te, mas você não está seguindo a Deus corretamente. Você crê que está seguindo a Deus, mas se Deus é o último lugar em tu vida, você não está seguindo a Deus. É mais que isso. Se Deus é o segundo lugar em tu vida, você não está seguindo a Deus corretamente. Sabe em que lugar Deus tem que estar em tu vida? Quantos me podem dizer? Número 1. Number 1. Jesus has to be number 1 in my life. Jesus tem que ser o primeiro lugar em minha vida. E quando Jesus é o primeiro lugar em minha vida, então eu estou seguindo a Jesus verdadeiramente. Número 3, como eu demonstro com prática o que é seguir a Jesus? Quem sigue a Jesus, lo obedece. Diga comigo, obedece. Você pode dizer 1000 vezes que você siga a Jesus, pero quando chega na hora de obedecer, você não obedece a Jesus, você não está seguindo a Jesus. Juan capítulo 10, versículo 27, mira o que diz a palavra de Deus. Miren na pantalla. Mis ovejas oyen mi voz, e eu las conozco e me siguen. Que hacen as ovejas de Jesus? Oyen sua voz, e segundo, le siguen. Que hacen as ovejas de Jesus? Número 1,
¿Qué hacen las ovejas de Jesús? Número 1, oyen su voz. Número 2, siguen a Jesús. La verdadeira oveja de Jesus. Quantas ovejas há aqui? Diga glória a Deus. Aqui não há chivos, verdade? Não há goats aqui. Só há ovejas. Amém? Porque los chivos não obedecem. Los chivos são brabos. Los chivos hacen lo que les da las ganas. Você já escutou alguém falar? Eu hago lo que me dá la gana. Eu hablo lo que me dá la gana. És um chivo. Sorry. És um goat. Agora, a oveja que hace, a oveja número 1. Mis ovejas. Ai, mais forte. Mis ovejas oyen mi voz, eu las conozco e me siguen. La verdadeira oveja de Jesus oye a voz de Jesus. E número 2, sigue. ¿Sabe o que quer dizer isto? Obedecer. La obediencia es una de las marcas principales de una persona que sigue a Jesús. Ah, está buena la predicación, me gustó. Buena predicación, pastor. Usted vuelve para su casa, no hace nada de lo que usted escuchó en la predicación. No te sirvió. Usted no está obedeciendo. La obediencia provoca cambios en mi vida. El pastor dijo que eu não devo falar palavras malas, porque Jesus não falava palavras malas. Mañana, quando lhe dê gana de falar palavras malas, você vai engolir esta palavra em nome de Jesus. Não la dejes salir em nome de Jesus. Obedezca o que Jesus está falando contigo. Quanto dizem glória a Deus? Demonstramos que verdadeiramente seguimos a Jesus se lo obedecemos. Já estou terminando. Então, se eu sigo a Jesus, quais são os resultados de seguir a Jesus? O primeiro resultado de seguir a Jesus, temos a provisão de Jesus. Se seguimos a Jesus, temos a provisão de Jesus. Mira o que disse Marcos capítulo 10, versículo 28, versículo 30. Está em pantalla e disse assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: É aqui, nós outros hemos derrado todo e temos seguido. Respondendo Jesus lhe dijo: De certo os digo, que não há alguno que haya dejado casa, ou hermanos, ou hermanas, ou padre, ou madre, ou mulher, ou hijos, ou tierras, por causa de mim e del evangelho, que não reciba, escute isso, 100 vezes mais agora neste tempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos e tierras, com persecuções, e en el siglo venidero, la vida eterna. Sabe o que está acontecendo acá? Pedro disse: Jesus, eu deixei meu negócio de pesca, eu deixei meu plano e meu sonho de ter uma companhia de pesqueria, para ter uma grande companhia de peces, Jesus, e agora Jesus, eu he deixado todo para seguir-te, e sabe o que Jesus disse? Não há alguno que haya deixado casas, hermanos, hermanas, possessões, que não reciba nesta terra 100 vezes mais, e no siglo venidero, la vida. Em outras palavras, você me pode seguir sem medo e com confiança. Eu vou a prover para ti. Jesus está falando. Nós outros cantamos hoje que Jeová diré, Ele proverá outra vez. Eu quero dizer, seguir a Jesus é uma questão de fé. Quanto dizem amém? É uma questão de fé. Pero quando você siga a Jesus, Jesus disse, não foi eu que disse, foi Jesus. Jesus te vai a prover. A melhor coisa, irmãos, é seguir o plano de Cristo para nossas vidas. O primeiro resultado de seguir a Jesus é que temos a provisão de Ele. O segundo resultado de seguir a Jesus é que temos a presença de Ele. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. Escute isto. E é aqui, eu estou com vosotros. Quando? Quando eu estou com vosotros? Todos os dias, diga, todos os dias. E é aqui eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fim del mundo. Amém. Quando nós outros seguimos a Jesus, a presença de Ele está com nós outros. Sua provisão é boa, mas sua presença é melhor. Sabe que a presença de Deus, onde tu vas, Jesus está contigo. A presença de Deus não te deixa solo. Você nem sequer te vai sentir solo. Há pessoas que estão rodeadas de pessoas e se sentem solos. E há alguns que estão sem nada a seu lado e se sentem acompanhados por causa da presença de Jesus.
Se seguimos a Jesus, Ele nos promete sua presença em nossas vidas. E a presença de Jesus é melhor que todo. A presença de Jesus nos dá paz. A presença de Jesus nos dá direção. A presença de Jesus nos dá proteção. Eu quero que você se pare nessa tarde, em nome de Jesus. Pare-se, por favor. Quantos podem dizer glória a Deus? Mire, temos que ser verdadeiros seguidores de Jesus. Escute isto: verdadeiros seguidores de Jesus. Não somente de aparência. Não, seja seguidor de Jesus de verdade. Não somente alguns dias. Siga Jesus todos os dias de tu vida. Siga Jesus em todos os lugares. Em tu trabalho, siga Jesus. Em tu casa, siga Jesus. Donde quer que você esteja, siga Jesus. Quizás tus planos são de seguir, quizás tus planos não são de seguir a Jesus. Quizás você quer seguir a Jesus, mas não profundamente. Não, pastor, menos, eu não quero seguir a Jesus neste nível. Eu vou seguir a Jesus pero pouquito. Mas eu te quero dizer, Jesus quer que você se meta mais em sua presença. E o Senhor te está dizendo hoje: eu quero que tu me des tus dulces, porque eu tenho melhores dulces para a tua vida. Jesus está falando para nós outros: mire, eu sei que tu viste tus planos, tu tens tus tradições, tu tens tua maneira de viver, pero eu tenho algo melhor para ti. Suelta tus dulces, porque eu tenho algo melhor para ti. Eu tenho melhores planos para ti. Não tenhas medo de tomar essa decisão. Em Salmo capítulo 37, versículo 5, a Bíblia diz: encomenda a Jeová tu caminho e confia em Ele, e Ele hará. Rinde tus planos a Jesus e seja um verdadeiro seguidor de Ele. Eu quero que você cierre tus olhos nesta tarde, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Jesus está. Eu te quero fazer essa pergunta: você segue verdadeiramente a Jesus? Pastor, como eu sei se eu sigo a Jesus? Número 1, nas decisões que você toma. Você pede direção de Deus antes de tomar decisões. Número 2, você é seletivo com as relações que você tem, com as pessoas com quem te relacionas. Número 3, como estão tus prioridades? ¿Es Jesus o primeiro lugar em tu vida ou é o segundo? Ou é o último? Será que você só vem para a igreja quando não tem mais nada que fazer? Ou você tem que dizer não para algumas coisas para vir à casa de Deus? E número 3, você obedece a Jesus? Jesus dijo: mis ovejas oyen mi voz e me siguen. Mis ovejas oyen mi voz e me siguen. Eu quero perguntar nesta tarde: se você quer ser um servo de Jesus e seguir a Jesus corretamente, se você quer fazer isso, tome um passo de fé e passe adelante. Eu quero orar por você. Você vai pedir: Senhor, eu quero seguir-te com todo o meu coração. Passe adelante, eu quero orar por você.